E aí pessoal, tudo bem? Eu sou Eduardo Braz e você está no canal Fácil Teologia. E hoje eu tenho a honra de receber o pastor Sérgio Lima, ele que é pastor da Igreja Presbiteriana em Santo Amaro, São Paulo. E ele está aqui na cidade de São Luís para uma conferência de missões, a qual eu tive o prazer de participar. E aproveitando o tempo que ele está passando aqui, eu convidei ele para fazer uma pequena entrevista comigo. E o tema da sua entrevista, pastor, vai ser pequenos grupos, que foi uma coisa que o senhor trabalhou muito esses dias aqui. E eu queria dizer que é uma honra lhe receber. Seja bem-vindo a São Luís, seja bem-vindo ao canal Fácil Teologia. Está preparado? Bora, vamos lá. A primeira pergunta é o seguinte: qual a importância da igreja trabalhar com pequenos grupos? Eduardo, um prazer estar com você e com o teu público. Eu digo que a grande importância dos pequenos grupos é porque isso reconecta a igreja à sua forma ideal. Os pequenos grupos existiram na formação do povo de Israel e também existiram na formação do cristianismo. As igrejas nasceram nas casas. E por nascerem nas casas, então há uma naturalidade. Igreja e casa sempre será uma combinação adequada. Então a importância para a igreja exercitar os pequenos grupos é porque isso a reconecta com a sua forma original. Então uma igreja que trabalha com o templo e com as casas, eu considero uma igreja completa. Uma igreja que trabalha só com o templo e não trabalha com as casas, eu considero uma igreja incompleta. E uma igreja que trabalha só com casas e não trabalha com o templo, eu considero uma igreja incompleta. Então, o sentido de completude da igreja se dá, na minha linha de raciocínio, com templo e casas. Paulo disse: ensinei no templo e nas casas. A reunião macro é no templo e as reuniões micro são nas casas. Este é o exercício da potência total, humanamente falando, da força da igreja. É o exercício da força da igreja, quando ela se reúne para celebrar ao Senhor de maneira transcendental no culto e quando ela se reúne de maneira imanente nas casas. Então, transcendência e imanência, os dois conceitos em conjunto dão à igreja o status adequado para ela como uma instituição do Senhor, como a noiva de Cristo. Pastor, hoje se fala muito sobre pequenos grupos. Nós vemos em muitas denominações esse estilo de pequenos grupos que às vezes são chamados de células. Eu não sei se são as mesmas coisas, se são diferentes. Então, eu gostaria que o senhor falasse sobre os riscos de se trabalhar com pequenos grupos. Se tem risco. Células e pequenos grupos são duas coisas diferentes, embora se pareçam muito, porque são grupos de pessoas nas casas. Acontece que o sistema de células é um sistema voltado ao crescimento em si e se trabalha com metas específicas, se trabalha com um tipo de supervisão, um tipo de manejo, um tipo de administração extremamente condicionado ao crescimento, à multiplicação. Nós trabalhamos com pequenos grupos numa perspectiva diferente, que eu acho ser mais completa. Trabalha com comunhão, com adoração, com instrução e com evangelização. E isso tudo com o fundamento bíblico de Atos 2, com a herança histórica dos nossos reformadores, das doutrinas mais fundamentais que se desenvolveram nos Estados Unidos no século XVII e com uma prática que faz com que o momento seja um momento agradável, não é uma pressão para que o grupo cresça, é um tempo para viver com o Senhor, para conhecer as pessoas, para nos instruirmos mutuamente e para orarmos por pessoas que gostaríamos que aceitassem, recebessem a Cristo como seu Salvador. Então os pequenos grupos, eles não têm a pressão das células, né? O grande risco é quando um grupo não compreende bem a liderança, não desperta novas lideranças. O grande risco é quando um grupo se torna uma reuniãozinha de oração ou um cultinho. E os pequenos grupos não têm na sua filosofia serem um cultinho ou uma reunião de oração. Eles são uma estratégia da igreja que visa comunhão e evangelização. Então o risco é ele se perder, é ele ter um DNA alterado. O pequeno grupo, eu reforço, não é uma reunião de oração. E o pequeno grupo também não é um mini culto, como se fosse o culto da igreja. O trabalho de pequenos grupos, ele é objetivo em basicamente duas coisas: a comunhão fraternal e a busca pelos não alcançados. Pastor, se uma igreja decide trabalhar com pequenos grupos, ela vai ter uma dificuldade de organizar. E não é só organizar o grupo, nós também temos que manter ele saudável, né? Nós temos que manter ele saudável. Então, eu queria perguntar para o senhor como organizar um pequeno grupo e como manter ele saudável. Nas igrejas históricas, eu digo que o ideal para um trabalho de pequenos grupos
deve ser o início pela liderança. Os líderes da igreja devem ser os que abrem as suas casas. E então, quando os líderes abrem as casas, já não tem mais muitos riscos para esse PG, porque os líderes levam para os pequenos grupos o conhecimento que eles têm na igreja. Então, o primeiro passo seria líderes iniciarem pequenos grupos. Depois, tem a questão da manutenção. A manutenção é o despertamento dos novos líderes. Então, eu aconselho as igrejas maiores, principalmente, a terem uma classe de liderança, que ensine liderança e que ensine e desperte os auxiliares, os futuros líderes, para que o crescimento aconteça. O gargalo de crescimento dos pequenos grupos é a sua liderança. Se tiver líderes novos sendo treinados, há uma tendência muito forte. E o cuidado que se deve ter é organizacional, cuidado, as 4 pessoas de um PG, normalmente a base de um PG, né? De um pequeno grupo, é o líder, o auxiliar de líder, o secretário e o anfitrião. Tendo essas 4 pessoas na sua função, consegue-se fazer um bom trabalho. Uma liturgia básica interna de comunhão, adoração, instrução e evangelização e pronto. Dali para frente é vislumbrar os amigos, levar o grupo aos locais mais distantes e evangelizar nas casas, nos condomínios, onde normalmente só através de uma ação assim, estratégica, o evangelho chega. Pastor, baseando tudo que o senhor falou, tudo que hoje nós já entendemos sobre pequenos grupos, quais os frutos que o trabalho com pequenos grupos trazem para a igreja? Quais os frutos principais? Os pequenos grupos contribuem muito no sentido de comunhão, as pessoas acabam se conhecendo mais rapidamente no pequeno grupo e depois dessa comunhão que elas vivem no pequeno grupo, elas já acessam a igreja com um rol de amizades já considerável, de 5 a 15 pessoas mais ou menos. E lá no pequeno grupo se aprende, o pequeno grupo aponta para a igreja, né? Então ele funciona como uma asa, uma outra asa da águia. A igreja funciona com 2 asas, né? Uma o grande grupo e a outra o pequeno grupo. Então essa é a ideia. A ideia é que o pequeno grupo contribui porque ele fala de doutrinas essenciais e quando essa pessoa vem à igreja, ela já conhece as outras partes da igreja porque já foi falado disso lá no pequeno grupo, né? Então eu acho que o principal é que ela acessa a igreja já com um rol de amizades e ela continua, porque os pequenos grupos normalmente têm uma agenda mais extensa de outras coisas, né? E essa pessoa, ela já parte, ela não é uma ilustre desconhecida na igreja, mas ela é parte de um movimento em andamento da igreja. Então eu acredito que traz benefícios na educação, acerca do entendimento da pregação, traz contribuição no sentido de utilidade, de serviçalidade. Traz muita comunhão também, né? Muito, muito. Os PGs, eu agradeço muito, assim, por Deus ter me dado esse privilégio de trabalhar com uma igreja histórica, fundamentada nas Escrituras, mas que durante a semana ela se multiplica para 14 ou 15 lugares onde os grupos funcionam e o evangelho também é pregado naquele lugar. E o pequeno grupo, ele não esconde a igreja, ele não faz a igreja desaparecer, mas eu acho que ele sempre aponta para a igreja, né? Exatamente. Ele é uma estratégia para que as pessoas adorem ao Senhor num culto público, então todos são convidados a virem à igreja. O pequeno grupo não é um fim em si, ele é um instrumento da igreja para que pessoas congreguem, como está escrito no autor aos Hebreus, né? O que o autor aos Hebreus disse, não deixar de congregar, como é costume de muita gente. Então o pequeno grupo, ele não é o alvo da congregação, ele é uma estratégia que reúne o povo, que aponta para o povo bons caminhos e que logo depois o convida para adorar na chamada Communion Sanctorum, que é a comunidade dos santos. Então, pessoal, estamos chegando ao fim de mais um vídeo. Eu queria agradecer ao pastor Sérgio Lima, muito obrigado pela sua presença. Fiquei muito feliz em conhecer o senhor pessoalmente, porque eu já lhe conhecia do canal, gente, o canal da Igreja Presbiteriana de Santo Amaro, curte lá, você vai ver o pastor Sérgio Lima pregando lá, tem várias mensagens dele, tem de outros também, porque a igreja dele só tem cabra brutal lá, ó, é uma maravilha. Curta o nosso canal, assista os nossos vídeos, compartilhe com seus amigos, vá lá na nossa fanpage, dá uma olhadinha, curte lá também e vamos propagar o Evangelho de Cristo para a glória de Deus. Um abraço a todos vocês. Grande abraço, Deus abençoe muito a todos.